Iniciando a gravação. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Guilherme Sens e esse é o nosso encontro semanal via Zoom, encontro online do grupo Escavando a Verdade, a classe bíblica Escavando a Verdade, desejoso de buscar conhecer a Deus e a palavra de Deus através de uma das principais revelações que Deus deixou sobre si mesmo, as Santas Escrituras. Então, nós vamos aprofundando no estudo do Senhor cada vez mais, a cada dia. Não é diferente hoje. Hoje, nosso instrutor será mais uma vez o irmão Roberto Castilho, ele que é capelão aqui do projeto do Restauro Integral, da Escola Vida com Saúde também, e está nos ajudando nessa classe bíblica. Estará à frente aí em 2 dos encontros agora no mês de janeiro, e nós teremos também aí encontros falando sobre arqueologia bíblica, o próximo já na semana que vem, e depois na outra terça-feira nós voltaremos com um encontro do Roberto Castilho, e depois na seguinte mais um encontro sobre arqueologia. Então nós teremos vários convidados especiais, além dos nossos tradicionais já instrutores, que estarão fazendo aí os estudos conosco. E você que deseja aprender mais, aprofundar mais o seu conhecimento sobre a palavra de Deus, é muito bem-vindo, é convidado a estar conosco aqui e acompanhando tanto as gravações que deixamos ali no nosso grupo, né, na pasta onde tem os vídeos gravados, como também os materiais que estarão sendo disponibilizados a partir aí de cada encontro, né? Então, vamos fazer algo importante para iniciar os nossos estudos, que é orar e clamar ao Senhor que dirija a nossa mente, abrindo o nosso coração ao que Ele deseja nos ensinar. Eu vou convidá-lo a orarmos juntos, e então passamos a palavra aí para o Roberto Castilho para ele fazer, dar aí a palestra de hoje, os ensinamentos de hoje. Se você tem a sua Bíblia consigo, se tem papel e caneta, já aproveite, já deixe junto aí, porque é mais uma oportunidade para você estar anotando as suas conclusões, as suas dúvidas, tá? Fazendo esses seus apontamentos, tanto para depois estar colaborando conosco, participando conosco, como também para ter os seus ensinamentos, né? Então, as lições que você for aprendendo, você vai registrando, vai tendo um aprendizado ativo, que é essencial para toda a função humana. Mas se há algo importante para o ser humano aprender, certamente é sobre Deus, certamente é sobre a sua vontade, sobre a sua palavra. E nós aqui, da classe bíblica Escavando a Verdade, vamos gradativamente aprofundando nos estudos bíblicos. Ainda conversando um pouquinho sobre o santuário, hoje a gente vai começar a aprofundar um pouco sobre o santuário, tá? E depois vamos estar intercalando aí um estudo sobre o santuário e um estudo sobre a parte de arqueologia bíblica, tá? Então vamos estar certamente aí convidando você a estar aí participando conosco cada vez mais. Nós já estamos aí aprofundando os nossos estudos, tá? E você, como dito, é certamente o nosso convidado para estar aí acompanhando aqui a classe bíblica Escavando a Verdade, e aprendendo ainda mais com os ensinamentos que aqui são compartilhados, né? Então, vamos mais uma vez orarmos? Oremos juntos, então. Oremos. Ó bondoso Deus, amado Pai, nós lhe damos graças, Senhor, por tua bondade, por estar conosco, por teu caráter, por quem tu és, por desejares, ó Pai, revelar-te a nós também através das Sagradas Escrituras. E gostaríamos de pedir que, em tua infinita bondade e misericórdia, seja conosco, ó Senhor, nos ajudando mais uma vez a entender o teu ensinamento de hoje. Envia, por favor, nos méritos de Cristo, no perdão de nossos pecados em Cristo, nos dá do teu Espírito. Ele que inspirou aí os profetas, os apóstolos a escreverem, ó Pai, as Sagradas Escrituras, que ele possa também ser nosso instrutor e nos ilumine para que possamos aprender o que tu quer nos ensinar. Mais uma vez te agradecemos e a ti nos entregamos para que nos dirija, nos conduza, se necessário, nos corrija. Em nome de Jesus, amém e amém.
Hoje, então, nesse planejamento, o Roberto vai estar conversando um pouquinho sobre nós, falando sobre o santuário, sua importância, estar aí aprofundando um pouco sobre esse tema, tá? E como dito, nós vamos estar conversando um pouquinho sobre arqueologia, né, e aí conseguindo estar aprofundando isso cada vez mais aí para o ensinamento de todos, né? Que Deus os abençoe, que nós possamos então estar aí aprofundando nesse momento. Vou estar chamando aí o Roberto para estar abrindo seu microfone, tá? E tá, isso, abriu, beleza. E estarmos então dando início aí à palestra de hoje. Beto, mais uma vez, a voz é tua, a palavra do Senhor, que Deus te use. Estamos aqui já prontos e curiosos para ouvir os ensinos de Deus através de ti. Um abraço. Vou estar com o microfone e a câmera desligado, mas estou aqui. Qualquer coisa, chama. Tá. Bom, meus amados, sejam muito bem-vindos a mais um estudo. Nós hoje vamos abordar um pouco do simbolismo, do significado de alguns elementos do santuário, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar também sobre os santuários que existiram durante essas eras e também vamos falar um pouco sobre alguns detalhes que passam desapercebidos, mas que vocês vão achar muito interessante, tá bom? Bom, eu vou compartilhar com vocês a tela. Compartilhar com vocês a tela. Deixa eu ver se vai passar direitinho. Aí, passou. Bom, meus amados, hoje o início nós vamos falar então sobre a questão do que é o santuário e vamos ver um pouquinho dos santuários que existiram durante alguns tempos, tá bom? Depois a gente vai entrar ali para entender o que é a coluna, o que é cada um daqueles detalhes que o Senhor colocou nesse santuário, tá bom? Vamos ver como que ficavam as tribos. Vamos falar um pouquinho sobre, de fato, o que é o santuário, tá? Hoje nós vamos iniciar essa introdução, tá? Do que é o santuário, vamos falar um pouquinho sobre essas questões, e assim por diante nós vamos avançando no estudo do santuário, que é muito amplo, é muita coisa, e vai até o final do ano aí, com a graça de Deus, colocando ali também algumas outras várias coisas que vocês vão perceber das nossas crenças, doutrinas, e vamos estudar da melhor forma a palavra de Deus, bem? Bom, para que vocês saibam, a palavra em hebraico para santuário é Mishkan e significa habitação. E o que Deus quer com o santuário? Além de eliminar o pecado, que é a principal função, lembra? O que o Ricardo falou algumas semanas atrás. Além de mostrar que Jesus é a peça fundamental, como eu disse semana passada, e o santuário também está aí para mostrar que não só Deus é santo, mas aonde ele habita também é. E nós sabemos que nós devemos ser santos porque hoje nós somos templo do Espírito Santo, mas nós vamos aprender isso mais à frente. O fato é que Deus queria mostrar no santuário que a habitação dele era separada, era santa, e ele só poderia habitar como ele é santo em lugares santificados, tá? Então esse é um outro propósito que o santuário nos traz. E houve vários santuários diferentes ao longo da história. Um deles é o que vocês já conhecem, que é o Tabernáculo de Moisés. Ele perdurou aí por 487 anos, tá? Desde o momento em que foi tirado ele para ser colocado o segundo templo, que foi o Templo de Salomão, tá? Que também perdurou aí por volta de 372 anos. O terceiro templo foi o de Zorobabel, que na verdade não foi o templo lá de Salomão, foi destruído para ser levado ao cativeiro, vocês lembram da história de Daniel. E Zorobabel, depois que a Babilônia caiu para os medos e persas, Zorobabel voltou com Josué e mais alguns remanescentes para reconstruir o templo. E esse templo durou aí por volta de 496 anos. Foi o maior período de um templo, né, em pé. Só que esse templo depois foi reformado e virou o templo de Herodes, que durou aí por cerca de 89 anos até ser totalmente destruído
no ano 70, ok? Então, esses são os templos físicos que existiram durante a história e hoje nós somos o templo do Espírito Santo, tá bem? Uma outra coisa que vocês podem ver aí, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar um laser. Aí. Ó, essa parte aqui é o santuário, a parte da porta é para cá, tá? E eu acho interessante isso, porque o santuário, ele fica oeste, leste, sul e norte, como vocês estão vendo aí. Essas 2, 3 e 4 aqui são as tribos levitas. E a 1 é onde Moisés e Arão e a família ficavam, ou seja, os sumos sacerdotes. E os sacerdotes ficavam aqui. E os levitas ficavam na 2, 3 e 4. Aqui, ó, coatitas, gersonitas e meraritas, tá? Cada um tinha uma função que nós vamos ver mais à frente, ok? E aí essas aqui foram a tribo levita, o santuário aqui, e aí ficavam as tribos. E agora eu gostaria que vocês pensassem aí, qual tribo veio Jesus? Jesus veio de qual tribo? Jesus ele veio da tribo de Judá. Vocês acham que é coincidência a tribo de Judá ficar bem à porta do santuário? Parece que não, né? Deus não faz nada por coincidência, né? Mas é interessante a gente ver que a tribo de Jesus, né, da onde Jesus sai, a tribo de Judá, ela está bem à porta, né? Ela estaria à porta do santuário. E vocês sabem que a porta é o próprio Cristo. Mas isso a gente vai ver já já. O santuário terrestre e seus significados. Bom, nós temos o átrio ou pátio, nós temos muros, temos colunas e temos as cortinas. Essas são algumas das peças que nós vamos ver hoje, tá? Então, o átrio seria isso aqui que vocês estão vendo. Tá vendo aqui, ó? Essa demarcação é o átrio. O átrio, pesquisando no dicionário bíblico, ele é o pátio rodeado por colunas ou delimitado, tá? É algo que delimita um espaço, tá bem? Então, aqui vocês estão vendo ó, o lado sul, o lado norte, o lado oeste, o lado leste. Vocês estão vendo o Monte Sinai, tá? Olha aqui o Monte Sinai. Aqui tem o Santíssimo, o Santo, a tenda com as 4 diferentes coberturas, que no final vocês vão saber cada um desses detalhes. A entrada do Santo, a bacia, que é a pia, o altar de sacrifício e o pátio é tudo isso aqui que vocês estão vendo. Com um pequeno erro, uma pequena falha. Todas as fotos, basicamente, que vocês verem na internet, vocês vão ver nessa posição, das colunas sendo mostradas para fora. Mas as colunas, irmãos, são mostradas para o lado de dentro. Por quê? Porque a coluna, ela é uma coluna que... eu teria que ter montado meu santuário, mas deixa eu ver uma forma aqui para vocês entenderem. A coluna, ela é muito grossa, tá? Ela é grossa. Acho que vai ficar uma outra imagem aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, para que vocês possam entender. A coluna ela é grossa, ok? E o linho ficaria do lado de fora, passando por ela. Essa aqui tá certa, tá? O lado de fora a coluna não aparece e pro lado de dentro a coluna aparece, tá bem? Então, as pessoas, para verem a coluna, precisam estar dentro do santuário. Por quê? O linho vai cobrir essa coluna pelo lado de fora. Então, a pessoa não vai conseguir ver a coluna, tá bem? Isso para que vocês possam compreender. Porque a grande maioria vai colocar a coluna olhando para o lado de fora, mas não é assim que a Bíblia nos pinta todo esse contexto, tá bom? Então, esse é um dos detalhes que vocês precisam se atentar. E já já vocês vão saber o porquê que essa coluna é importante estar do lado de fora, tá? Antes disso, eu gostaria de ler para vocês aqui o Êxodo 27, verso 9, que diz o seguinte: farás também o pátio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido, o comprimento de cada lado será de 100 côvados.
E aí, 100 côvados dá mais ou menos aí cerca de uns 2,5 metros, mais ou menos, que ficaria o tamanho das colunas, tá? Então, para que vocês possam ver aqui de uma forma mais clara aqui, ó, mais uma, para que vocês possam ter uma noção aí das colunas. Novamente, essa coluna está da forma errada. O correto é invertido, tá? Só que o que que nós temos aqui? Aqui é um outro elemento que vocês vão perceber a importância de tudo que tem no santuário tem um significado. A madeira usada para fazer os móveis, para fazer as colunas, para fazer quase tudo no santuário, é a madeira de acácia. É essa madeira aqui, ó. Essa é a madeira de acácia, ok? Aqui é para que você possa saber o que é uma madeira de acácia. Só que a madeira de acácia, para ficar bonito assim, desse jeito aqui, como vocês estão vendo, ela tem que ser muito bem trabalhada, porque ela tem esses nós. Tá vendo esses nós aqui, ó? Olha como que ela é, cheia de nós, ó. E esse nó é muito trabalhoso, porque quando você está modulando a madeira, esse nó aparece, você tem que arrancar o nó e depois arrumar a madeira todinha. É um trabalho gigantesco. E sabe por que que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o material usado, madeira de acácia, tem tudo a ver com alguém. E vocês vão saber agora. Lá em Apocalipse, eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias aí em Apocalipse. Deixa eu ver se eu volto aqui. Apocalipse 3, verso 12. Esse texto vai estar mais para frente, mas eu quero que vocês leiam agora comigo. Apocalipse 3, verso 12. Vai mostrar quem é a coluna. Um dos significados da coluna, porque a coluna tem vários significados, mas um deles vem aqui em Apocalipse 3, verso 12. Diz o seguinte: ao que vencer, eu o farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. E eu escreverei o nome sobre ele, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e escreverei sobre ele o meu novo nome. O que eu gostaria de vocês entendessem com isso? A madeira de acácia é eu e você. E a coluna significa a humanidade. Por quê? Você tem 20 colunas de um lado, aqui, ó, 20 colunas do outro, 10 desse e 10 do outro. 10 mais 10 dá 20, 20 com 20 dá 60. E o 6 é o número do homem. Por isso que é o contraponto do sábado, é Satanás usar o 666. Então, para que vocês possam compreender aí que o 6 é o número do homem. Então, a coluna significa o homem, a humanidade. Também a coluna significa a humanidade de Cristo. Só que essa coluna tem um elemento que é muito importante, que é justamente o linho que vocês estão vendo aí. Esse linho, ele cobre a coluna. O que que a humanidade precisa para ser coberta, para ir para a Canaã Celestial? Nós necessitamos da justiça de Cristo. Então, esse linho torcido é a justiça lá do Apocalipse, que fala justiça dos santos. É a mesma que é a justificação pela fé. Já inicia nos muros da cidade, do pátio, no caso. E não simplesmente nos dois móveis que vocês vão conhecer mais para frente. Mas já no muro, você já começa a ver a justificação pela fé. Porque nós necessitamos de Cristo, porque Cristo é quem nos cobre. Sem Cristo, nada acontece. Então, para que vocês saibam, madeira sem revestimento. Por quê? Porque eu e você somos nada. Então, a madeira de acácia sem revestimento, representando que nós somos duros em obedecer a Deus e que só Cristo nos justifica. Ele coloca a sua justiça nos cobrindo. Por isso que eu e você, para a salvação acontecer, nós necessitamos estar dentro do santuário, porque não dá para ver a coluna pelo lado de fora, só dá para ver a coluna pelo lado de dentro. O linho cobre-o pelo lado de fora, ok? Então, esses são alguns dos detalhes
que aparenta parecer despercebido, mas no santuário fazem todo sentido. Não está por acaso as colunas sendo cobertas pelo lado de fora. Não está por acaso a coluna ser feita de madeira de acácia. Não está por acaso ser 60 colunas, tá bem? Então, tudo tem o porquê, beleza? Então, aqui eu espero que vocês tenham compreendido. A madeira de acácia é cheia de nós, assim como nós somos cheios de pecado. Dura, porque nós, muitas vezes, a maioria delas, vamos desculpar o nosso pecado. Nós necessitamos estar inteiramente mortos para nós e Cristo viver em nós. A partir disso, Cristo joga seu linho, que é a sua justiça, sobre nós, e nós nos tornamos perfeitos por causa de Cristo, ok? Isso é o que o pátio, o que essas colunas querem nos ensinar no santuário. Então, vamos avançar aqui, novamente. Aqui é para que vocês saibam sobre isso. Em Êxodo 27, 9, também diz: também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze, ou colchetes das colunas e suas faixas serão de prata. Aqui eu já falei para vocês semana passada o simbolismo da prata e do bronze. Vamos repetir aqui novamente. A coluna é sustentada pelos ganchos de prata, pelos cordéis em prata, isso está em Êxodo 27, de 9 a 17, e 38, de 10 a 18, tá? De onde veio essa prata? Lá em Êxodo 3, 22, 11, 2 e 12, 35, vai nos mostrar que a prata veio de algum lugar. Vamos lá. Êxodo 3, 22, esse não vai estar na tela, tá? Então, abram suas Bíblias em Êxodo 3, porque é importante a gente folhear a nossa Bíblia. Êxodo 3, 22. Diz o seguinte: mas cada mulher pedirá de sua vizinha e da que estiver hospedada em sua casa joias de prata, joias de ouro e vestes, e porei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. 11, verso 2. Fala agora aos ouvidos do povo, e que todo homem peça de seu vizinho e de sua mulher joias de prata e joias de ouro. Capítulo 12, verso 35. E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram dos egípcios joias de prata, joias de ouro e vestimentas. Tudo ali, o que foi usado no santuário, veio do próprio Egito, que Deus pegou e pediu para que o povo pedisse, e os egípcios dariam, por quê? Porque eles já reconheceram Deus como supremo. Então, a prata veio do Egito, tá bem? E assim como os ganchos e os cordéis e assim por diante, porque eles foram todos folheados a ouro, a prata e a bronze. Vocês já vão entender aqui todo esse ponto, tá? Então, para que vocês saibam aí, ó, a coluna de madeira de acácia, poste de madeira de acácia, tá vendo que vocês estão vendo? Empalme de prata, a pele de cabra, a estaca de bronze, que é a parte de tem uma estaca de bronze que segura, tá? E tem a base de bronze que é a mesma coisa daqui, só que no chão, tá? E por que isso? Jesus, ele também é a escada. E a parte de bronze, o bronze significa pecado, significa maldição. E Jesus se fez maldito por nós, tá? E Jesus, ele fincou aqui na terra, e ele também é a escada que bate a redenção, tá? Prata significa redenção, tá bom? Bronze, pecado, maldição, e Jesus é a escada, que também está relacionado à madeira de acácia, aqui, a coluna que vocês estão aí, tá? O que representa as colunas? Já mostrei para vocês, Apocalipse 3, verso 2, nós somos a coluna. A altura das cortinas. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada lado 50, e a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, suas bases serão de bronze, mostrando o que eu falei para vocês. Beto, A própria Bíblia nos mostra isso. Interessante que não conseguimos ver em Cristo. Oi? não sei para os demais, mas para mim não está mais avançando.
Beto, você está me ouvindo? Oi, voltei. Acho que caiu aí, né? Parece que sim. Tá voltando no computador aqui. Vocês ouviram até onde? Estava falando da base de bronze, que é o símbolo do pecado, e você começou a falar daí das cortinas, você falou ali acho que da corda feita de pele de cabra, Ah, tá. até ali Então foi só bem. tá. Depois eu comecei a ouvir, você falou mais coisas, mas eu comecei a ouvir cortado. Tá bem. Vou ver aqui se volta. Eu tirei da internet aqui, então por isso que eu voltei no celular, tá? Mas qualquer coisa eu vou fazendo aqui normal e a gente vai vendo. Então, voltando aqui o que eu falei com vocês, as cortinas é, foram feitas de linho fino torcido e as bases eram feitas de bronze, como eu disse para vocês, o bronze significando a maldição, o pecado, e a prata, que é o topo A da, Cristina está da dizendo coluna. no site, no chat, que para ela está normal, então de repente foi só para mim. Desculpa atrapalhar de novo. Ah, não, fica na paz. E aí nós temos, mas realmente caiu, tá? Porque aqui ainda está conectando no meu computador, eu acho que caiu em minha internet. Mas vamos seguir normalmente. Quando voltar, a gente coloca de novo. É, é interessante, meus irmãos, a gente entender que nós não conseguimos ver o sacrifício de Cristo sem entrar na porta do santuário. E essa porta, ela já tem um simbolismo de Cristo. E vocês vão saber já já que é algo assim incrível. Eu gostei muito de saber que os evangelhos e a porta do santuário têm tudo a ver, tá? Levando isso em consideração, deixa eu ver aqui se vai. Eu abram as Bíblias de vocês lá em Apocalipse 19, porque infelizmente a internet caiu aqui, então eu não sei se eu vou conseguir voltar. Então, como não vai estar na tela, Se abram você as Bíblias de porventura me vocês. mandar a apresentação, eu coloco aqui, se você quiser. Tá bom. Apocalipse 19. Acho que eu voltei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vai. Aí, ó, voltou. Cristina está avisando que teu áudio está baixo. Apocalipse 19, Para mim está normal. versos 7 e 8. Linho torcido da cortina. O que significa isso? Agora eu vou mostrar para vocês. Eu falei que é a justiça de Cristo, tá? Vamos ver agora o que a Bíblia nos diz sobre isso. Apocalipse 19, 7 e 8 diz: Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Tá? E quem é esses santos? Espero que seja cada um de nós. Mas eu e você não temos capacidade de fazer nada de bom. Então nós necessitamos de Cristo. Tudo vem dele, tá? Absolutamente tudo vem dele. E isso é algo que a gente precisa levar para a nossa vida para sempre. Porque se você fez alguma boa ação, não foi você, foi Cristo através de você, sabe? Então tudo deve ser exaltando a Deus, a Cristo, tá bem? Então não pense que a gente é os melhores de todos, porque nós não somos absolutamente nada. E isso é algo que vem na questão da coluna. A coluna de bronze significa maldição, condenação. A serpente de bronze, que estava lá em Moisés, né? Nós falamos sobre isso semana passada, é justamente aquele que se fez pecado. É a nossa condição diante da exigência de um Deus e a lei santa. Ou seja, eu e você, meus irmãos, quando pecamos, precisamos morrer. Jesus, então, assume a nossa culpa, aceita pagar o preço da redenção, a prata, argolas, vergas de prata, as cordas de pelo de cabra. Então, tudo isso é Jesus nos salvando. Por isso que é prata nas argolas, praga nas vergas, prata na corda de pelo, tá? Porque até essa corda aí também tem um simbolismo de Jesus nos resgatando, tá?
Você pode ver que a argola está quase lá na pontinha da prata, e ela bate no chão, porque Jesus teve que vir nesse mundo, não foi fantasia. Jesus nasceu como homem, veio aqui, não pecou, viveu uma vida íntegra, morreu sem culpa por mim e por você, e hoje está no céu, trabalhando por nossa intercessão e diante do Pai. Então, é muito bonito ver que, de fato, o simbolismo de cada detalhe no santuário não foi por acaso. Tudo tem um significado, tá? Aqui, para que vocês possam ver na Bíblia, Números 21, 8 e 9, é a questão ali de que o povo está perecendo por causa das serpentes, e aí Deus fala para Moisés, fala para eles olharem. E aí Moisés fez a serpente, colocou numa haste, quem olhava para a serpente era curado no mesmo instante, tá bem? E essa serpente, depois você vai saber lá em João 3, João 3, quando Jesus está dialogando com Nicodemos, ele deixa claro que ele era a serpente, porque é ele que seria levantado, assim como a serpente foi levantada lá no deserto, tá? Então, para que vocês saibam aí, ó, essa imagem ilustrativa era exatamente o que Jesus queria mostrar. Quantas portas havia no pátio? Uma porta, um só caminho. Porque Jesus diz lá em João 10, verso 9, eu sou a porta. Tá? Então Jesus ele já diz, ele é a porta do santuário. E na verdade Jesus está em tudo no santuário. Por isso que é tão bonito e por isso que o santuário é a base de tudo, porque sem Jesus não tem nada. Sem santuário, sem Cristo, que ele é cada detalhe do santuário, não tem nenhuma doutrina, não tem crença, não tem Bíblia, não tem absolutamente nada, irmãos. Por isso que é tão importante a gente estudar sobre o santuário, porque o santuário vai nos dar elementos para que a gente possa compreender a palavra de Deus da forma que Deus quer que seja compreendido. Ok? Aqui é para que vocês saibam, em Deuteronômios 28 e 23 vai falar sobre as 10 colunas de bronze, 20 colunas de bronze, que dá um total de 60. Vai falar sobre as estacas de bronze, vergas de prata, ganchos de prata, cordas de pele de cabra e também sobre as cortinas, tá? Isso vai estar em Deuteronômios 28, verso 23. E agora eu gostaria de contar para vocês uma novidade aí, que pode ser novidade para alguns, para outros pode ser que não, mas eu acredito que boa parte da galera não entende dessa forma que nós vamos passar agora para vocês. Acho que não passou aí o slide, mas vamos lá, para que vocês possam compreender. Nós temos 4 evangelhos, ok? E nós temos 4 cores na porta do santuário. Será que é por acaso? 4 cores, 4 evangelhos. Jesus diz que ele é a porta, certo? Jesus diz, eu sou a porta. E os 4 evangelhos falam sobre Jesus. Então, parece que tem uma interligação aí. E é justamente isso que a gente vai ver agora, tá? Cada uma das cores da porta significa isso que vocês estão vendo na tela. Tá bem? Então, ó, tinha um azul, significa Jesus é filho de Deus, ou Jesus é Deus, né? Púrpura, Jesus é rei. Carmesim, Jesus é salvador. Linho, Jesus é servo sofredor. Tá bem? Quando não se tem querubins bordados, é porque o acesso é fácil, tá? Então, conforme for tendo querubins bordado em algum local, que nem no Santíssimo, tem querubim bordado tanto em cima como embaixo. Então, é totalmente restrito. Não é muito raro entrar ali, ok? Já no Santo, não tem querubins. O acesso já é mais facilitado, ok? Muitas pessoas entravam no Santo ali, vários sacerdotes. Obviamente que tinham que ser levitas, mas muitos levitas entravam ali. Já no pátio, o povo inteiro podia entrar, tá bem? Então, só para que vocês saibam que quando não tem querubim, os homens têm acesso a Deus facilmente, tá bem? Aí vem a questão aí. Roberto, o que tem a ver essas cores com os evangelhos? Agora vocês vão saber.
Próximo ano bíblico que vocês forem fazer, e a gente está no novo ano, com certeza todo mundo vai fazer um ano bíblico, e nós vamos chegar em algum momento nos evangelhos. E quando nós chegarmos nos evangelhos, eu quero que vocês prestem muito atenção e que vocês comecem a grifar quantas vezes vocês vão ver as características de Jesus das cores que vocês estão vendo na tela. Se possível, até printe a tela ou tire uma foto. E agora eu vou falar para vocês cada evangelho, qual cor fica com Jesus, tá bem? Vamos lá. O púrpura é Jesus é rei, e ele fica com o evangelho de Mateus. Nesse livro do evangelho de Mateus, vocês vão ver Mateus pontuando muitas vezes a palavra rei, e Jesus muitas vezes como rei. Então, no evangelho de Mateus, vai dizer que Jesus é o rei da glória, vai falar sobre o Jesus como rei, vai falar sobre o rei Herodes, vai falar sobre os reis magos, é o único, inclusive, que fala sobre os magos. Então, todas as vezes, vocês vão ver sempre alguma pitada de rei, ou em Cristo, ou de alguma coisa que é rei também. Ou seja, Herodes, ou seja, os magos, os reis magos, ou seja lá quem for. Então, vocês vão ver que o púrpura fica com o livro de Mateus. Jesus é rei. O segundo livro é o livro de Marcos. E o livro de Marcos vai ficar com o linho, que é também o branco. Jesus é servo sofredor. Nesse livro de Marcos, vocês vão ver Jesus sofrendo muitas tentativas de ser desacreditado, tá? Não é o sofrimento final lá de morrer mesmo. É Jesus sendo chacota, pessoas indo até Jesus tentando tirar ele de alguma coisa que ele não é. Vocês vão ver pessoas ali, várias vezes Jesus tendo que, por exemplo, em Marcos, ele vai eliminar ali vários demônios e, inclusive, vão ficar contra Cristo, porque ele eliminou os demônios de uma pessoa e jogou nos porcos, vamos dizer. É um dos pontos. E vocês vão ver várias vezes Jesus sempre sendo servo sofredor. Jesus sempre sendo servo e sofrendo por ser servo, tá? Então, o livro de Marcos vai pontuar mais essas qualidades de Cristo. O livro de Lucas vai ficar com Jesus Salvador. Por quê? Inclusive, o livro de Lucas é o livro que mais detalha o final da vida de Jesus. Ele é por exemplo, aquele filme que ficou muito famoso, Paixão de Cristo, foi tirado do livro de Lucas. Porque o livro de Lucas é o que mais detalha Jesus sofrendo, desde o momento em que ele vai para o Getsemane até quando ele morre na cruz. Então, o livro de Lucas fica como Jesus Salvador. Tá bem? Por isso que ele é o carmesim, o vermelho do santuário. E faltou só o azul. O azul eu vou dar uma pitada para vocês hoje, mas a gente vai falar sobre isso em algum outro momento que a gente for falar de lei, porque o azul tem tudo a ver com lei, ok? E Jesus é o Filho de Deus. O azul, inclusive na Bíblia, tem o significado o significado do azul na Bíblia é governo de Deus, ok? Toda vez que vocês virem azul na Bíblia, tem alguma coisa a ver com lei, com governo, tá bem? Todas as vezes, não, nenhuma vez que você ouvir a palavra azul na Bíblia, não vai ter alguma coisa relacionado à lei, trono de Deus, lei e governo de Deus, tá? Então, por isso que o azul fica com João. João, inclusive, inicia o livro dele falando sobre Jesus ser o verbo, e o verbo estava com Deus e era Deus. Então, ele já deixa claro que Jesus é Deus logo nas primeiras linhas do seu livro. Em todo o capítulo de João, ele vai sempre pontuar a interligação entre Jesus e Deus. Sempre. Em todos os momentos. Ele vai pegar no capítulo 7, vai falar que Jesus vai dizer, por exemplo, que nada ele faz sem que o Pai permita, que o Pai faça. No capítulo 9, ele vai repetir isso. No capítulo 14, ele vai dizer, por exemplo, para Filipe, você não está vendo o Pai em mim? Como? Então, todas as vezes vocês vão ver uma interligação entre Jesus e Deus, mostrando que Jesus é filho de Deus e que Jesus é Deus. Ok? Então, próximo ano bíblico, tarefa de casa para vocês é vocês marcarem quantas vezes, em João, por exemplo, João vai pontuar Jesus como Deus. Púrpura, quantas vezes vocês vão ver a palavra rei no livro de Mateus? Quantas vezes vocês vai ver Jesus sempre se colocando como Salvador? E no livro de Marcos, sempre que Jesus está fazendo algo bom,
e sofrendo por fazer esse algo bom, ok? Bom, vamos passar aqui por mais uma etapa. Próxima etapa que a gente precisa decodificar, que eu não vou entrar nela, na verdade, não vou falar sobre justificação pela fé nesse momento, nós vamos falar sobre isso em outro momento, mas eu acabei não tirando o título aí. O que eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Hebreus 9, tá? Porque é um texto muito complicado, mal interpretado, e vocês vão saber que não é nada muito difícil. É só uma questão de detalhe. Hebreus 9, versos de 1 a 5, ok? Nós vamos ver aqui, porque o que a gente vê no santuário? A gente vê 2 móveis no pátio, a gente vê 3 móveis no santo, e a gente vê um móvel sozinho no Santíssimo. Quando a pessoa lê Hebreus 9, de 1 a 5, aparenta que não é assim que funciona. Aparenta que é 2, 2 e 2. E aí muitas pessoas podem achar que a Bíblia está se contradizendo. Por isso que eu vou trazer esse ponto aqui, para que vocês saibam que não tem nada de contraditório aí, ok? Então vamos ler o texto, e depois que a gente ler o texto, eu vou explicar para vocês o que significa. Vamos lá. Hebreus 9, de 1 em diante. Ora, verdadeiramente o primeiro pacto tinha também ordenanças de serviço divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo foi preparado, o primeiro no qual estava um candeeiro e a mesa, e os pães da proposição, que é chamado de o santuário. E depois do segundo véu, vinha o tabernáculo chamado Santo dos Santos. E aí no verso 4 diz que tinha um incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do pacto. E sobre a arca, os querubins da glória, que cobriam o propiciatório. Sobre tais coisas não podemos falar agora, particularmente. Então a pessoa olha aqui e fala, olha gente, ele citou o candeeiro e a mesa. Depois ele falou sobre o incensário de ouro e a arca do pacto. E fala que 2 estava no Santíssimo e 2 estava no Santo. Vamos lá, para que vocês possam compreender isso. Primeiro ponto. Isso vocês vão compreender depois quando a gente falar sobre santuário e Apocalipse, tá? Mas eu já vou dar uma pinceladinha porque a gente vai ter que falar sobre isso. Mas depois eu vou falar melhor para vocês sobre isso, tá bom? Então, ó, primeiro ponto. O incensário, ele é diferente do altar de ouro. Por quê? O incensário é uma peça que fica em cima do altar e que dela sai a fumaça. Então, o altar de ouro é uma coisa. O incensário de ouro é outra coisa. Então, muitas pessoas confundem e colocam como se, quando fala de incensário de ouro, está falando do móvel por inteiro. E nem sempre vai estar isso. O contexto vai dizer se é isso. Mas boa parte, quase com a sua totalidade, quando for falar do móvel, vai falar altar de ouro. Quando for falar do incensário, vai falar incensário de ouro. Então, aqui nesse momento, o texto não está se referindo ao altar de ouro. Está se referindo ao incensário de ouro, que também tem na Arca da Aliança. Nós temos um incensário no altar de ouro e tem um incensário que é utilizado no dia da expiação na Arca da Aliança. E, inclusive, Jesus ele tem esse incensário, que é a oração dos santos que fala lá em Apocalipse. Então, aqui não tem contradição nenhuma. Não está falando de altar de ouro aqui. Está falando de incensário. O incensário ele estava no santo, só que ele vai passar juntamente para o Santíssimo. Ok? É isso que o significado desse texto quer dizer. Tá bom? Então, não tem absolutamente nada a ver que, está contradizendo todos os móveis lá, então quer dizer que o altar de ouro é no lugar santíssimo e Moisés colocou no lugar errado. Não, não é isso que não é isso, não é assim que funciona. Ok? Moisés viu exatamente como tinha que ser e ele colocou do jeito que é mesmo, tá bem? Uma outra coisa que vocês precisam saber é que o altar de ouro e a Arca da Aliança têm uma sincronia muito interessante. Por quê? Apesar da Arca da Aliança ter os mandamentos e o altar não, eles têm uma similaridade no serviço. Vou mostrar para vocês.
O sacerdote, isso a gente vai ficar mais atento depois, quando eu falar sobre os ritos, que provavelmente vai ser semana que vem, tá? Então, ou na semana que vem não, na outra semana, que semana que vem vai ter arqueologia aqui, ok? Então, ó, o sacerdote, quando ele fazia o seu sacrifício, as coisas, no santo, ele fazia o sacrifício, ia até o altar, colocava sangue no dedão e passava nos 4 cantos do altar. Depois ele aspergia no véu e o incenso subia com a oração desse pecador que pediu perdão, certo? Isso era o que ocorria. Quando ia na expiação, era a mesma coisa. O altar, por exemplo, a Arca da Aliança também tem 4 cantos. E ele também passava o dedo nos 4 cantos. E ele também aspergia, só que não no véu, agora na Arca da Aliança. E a oração subia da mesma forma. Então, a semelhança dos móveis também nos dá uma indicação do que Paulo queria falar aqui em Hebreus. Então, é só para deixar claro para vocês que não há nenhuma contradição nesse texto. Do jeito que o tabernáculo é 2, 3 e 1, é mesmo. Paulo só pontua essa questão porque o incensário e a Arca da Aliança têm uma sincronia muito interessante de fazer quase que uma função bem semelhante, tá bem? Sem contar que Paulo não está falando do altar inteiro, ele está falando do incensário que fica em cima do altar de ouro. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês aqui, porque é algo que não é muito difícil de compreender, tá bom? Aqui é só um pequeno detalhe para a gente ver que não tem contradição na palavra de Deus. Uma outra coisa que eu gostaria de finalizar com vocês, nós vamos finalizar falando um pouco sobre os tecidos que cobrem o santuário, tá? São usados 4 tecidos, tá? Esses tecidos são peles de texugo e foca, tá? Tenho peles de cabra tingido de carmesim, pele de cordeiro, o linho torcido, que é o azul, púrpura, carmesim com querubins, que vocês estão vendo aqui. Agora, Roberto, o que tem a ver isso com Jesus? Vamos lá. Pele de texugo é Jesus cobrindo a sua humanidade com a sua divindade. Tá? Então, Jesus, ele vem, ele é Deus, ele cobre a sua divindade com a humanidade usando pele de texugo. Tá? Simbolicamente, aqui é a humanidade de Cristo. Depois disso, vem a pele de cabra tingida com carmesim. E isso é o sangue de Cristo. Jesus vem como homem e morre. Isso aqui é uma historinha, tá, irmãos? Vocês vão ver aqui, ó, coisa incrível. É uma historinha que Deus está contando para nós. Então, ó, Jesus vem como homem, ele morre por nós, ele morre como? Perfeito, sem nenhum pecado. Ou seja, representando esse cordeiro é a perfeição de Cristo. E quando Jesus faz tudo isso, ele se torna rei, que é o linho torcido. Ok? Então, aqui, ó, novamente, para vocês entenderem. Jesus vem como humano, morre sem pecado, vira rei. Olha que coisa bonita. E isso está simplesmente aonde? Naquilo que cobre o santuário. E eu vou dizer para vocês, perto do que o santuário é, cheio de ouro, bonito, os móveis maravilhosos, lindos, tudo, essas cortinas atrapalhavam tudo, porque elas eram muito feias perto do que tinha dentro. Mas olha a história que tinha por detrás dessas cortinas. Então, novamente repetindo, Jesus vem como homem, morre sem pecado, vira realeza, vira rei. Ok? Representando também a obediência que eu e você precisamos ter. E é interessante, e eu vou finalizar com isso para que vocês saibam uma coisa bem bonita. Quando nós falamos sobre púrpura, a púrpura, irmãos, vem de 2 cores. A púrpura vem do azul e do vermelho. Certo? Quando você faz o púrpura, você usa azul e vermelho. Agora coloca isso em mim e em você. Nós somos vermelho, porque nós somos pecadores, terríveis,
e nós não merecemos absolutamente nada de bom, certo? Só que Jesus vem, morre por mim, por você, cumpre a lei e mostra que ele tem o poder para fazer com que eu e você cumpra essa mesma lei, que é o azul. Então você é vermelho, só que Jesus vai te imputar o azul. E quando essa fusão acontecer, você e eu também seremos reis, como diz lá em Apocalipse 3. Olha que coisa maravilhosa. Então, tudo no santuário tem um porquê. Não está ali à toa. A cor não é porque Deus gosta de azul, Deus gosta de vermelho, então ele colocou lá. Não, tem um significado porque está aquilo ali. Então, qualquer detalhe no santuário, que nós vamos falar muito sobre isso durante esse ano, nós vamos falar bastante sobre cada detalhe do santuário, e a gente vai entender que o santuário não está por aí por acaso. Então, nós já vimos semana passada que o Velho Testamento nos dá luz sobre o Novo e nos dá luz sobre como adentrar a Canaã Celestial. Então, nós precisamos voltar às veredas antigas, voltar ao santuário, mesmo que o do Êxodo, para entendermos o santuário que está no céu e assim entendermos o que precisamos fazer para estarmos muito em breve com o nosso Senhor no mesmo santuário em que Ele está hoje, intercedendo por mim e por você. Tá bom? Então, basicamente era isso que nós tínhamos para hoje. Entender a relação entre o santuário e nós, entender a relação entre Cristo e o santuário. Vimos a questão da coluna, vimos a questão da cortina, vimos sobre a porta, vimos cada detalhe ali do santuário e nós vamos continuar vendo isso durante as próximas semanas. Lembrando a vocês que semana que vem nós vamos ter uma aula de arqueologia bíblica e depois a gente vai voltar novamente a falar sobre os ritos do santuário, tá bom? São 2 semanas de arqueologia, tá? 9 e 13. Isso. Isso. Daí você volta. Deixa eu abrir direitinho aqui a agenda. Então Eu estou, inclusive, postando, tentando postar no grupo. Está no grupo dos administradores, mas para que todos saibam, dia 9, arqueologia, Bíblia confiável. Dia 16, uma pergunta, a Bíblia é confiável. Dia 16, as profecias são confiáveis. Então, qual é o testemunho da arqueologia? Dia 9 e dia 16. Aí retorna com serviços sacerdotais, dia 23, sobre Então, o beleza. santuário. Então, nós voltamos, então, a falar sobre os sacerdotes, então, daqui 2 semanas. Tá bom? Ok, então, meus amigos, nós estamos aqui concluindo, então, a palestra, a fala de hoje, tá, do Roberto, a nossa aula de hoje. Eu gostaria, então, de pedir ao Roberto fazer uma oração pelo estudo, e aí pedir que aqueles que tiverem alguma pergunta, algum comentário, alguma observação, ou ainda algum motivo de oração, seja pedido ou agradecimento, possam abrir os microfones. Tá? Só vamos então terminar esse momento de estudo, pedindo aí que o Roberto faça mais uma oração para nós, por favor, Roberto. Acho que é. Oremos. Querido e amado Deus, estamos aqui agradecidos ao Senhor por mais essa oportunidade. Ficamos muito felizes de entender que o Senhor não nos deixa no escuro, que o Senhor sempre nos dá a luz e que o Senhor deixou um artefato gigantesco para nos mostrar cada detalhe do plano da salvação. Queremos, nesse momento, pedir que o Senhor nos dê luz, nos ajude a compreender as suas mensagens, que possamos ter base bíblica para mostrar para cada uma dessas pessoas o poder que o Evangelho tem em nossas vidas e terá na vida deles também. Perdoe nossos pecados, nos purifique, nos guarde, nos faça uma coluna revestida com um linho, para que possamos estar contigo muito em breve na Canaã Celestial. É isso que lhe pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Se alguma das pessoas presentes aqui conosco desejar, de repente, fazer alguma colocação, algum comentário, alguma pergunta para o Roberto, pode estar abrindo aí o microfone, tá? E fazendo a pergunta, ou ainda no chat, se preferir, tá bom? Pode estar aproveitando. Aqueles que, porventura, verem aí... Olá, Isabel!
Beleza. Aqueles que porventura veem aí essa gravação, né, e desejarem, pode estar também colocando seu questionamento no grupo. Nós estamos tentando abrir o grupo aí ao menos 2 horas por dia, se possível, das 5 às 7 da manhã. Se não é possível, eu abro um pouquinho mais tarde. Tá? Se você desejar, pode estar colocando ali, ou ainda fora desse horário, enviando diretamente para mim. Se então alguém desejar abrir o microfone para fazer alguma colocação, pedido de oração, agradecimento ou ainda alguma pergunta, pode abrir o microfone e ficar à vontade. Conosco aqui ao vivo estamos em 9 pessoas. Ou o pessoal é tímido, ou foi bem clara a palestra que ninguém ficou com dúvida. Opa, temos uma mensagem aqui no chat. No chat, o Moser está perguntando, gostaria de saber se a interpretação ou tem a referência bíblica dessa correlação das cores com os seus significados. A questão da relação bíblica é justamente aquilo que eu disse para vocês. Elas vão pontuar, né? Quando você lê os evangelhos, vocês vão ver muitas características do que eu falei para vocês aqui, tá? Então, cada uma das cores tem o seu significado biblicamente falando, tá? Biblicamente falando, as cores já têm o seu próprio significado. Por exemplo, a questão do azul é que eu quero mostrar isso para vocês mais à frente, quando a gente for falar de lei. Mas aí eu vou mostrar para vocês que a lei e o azul têm tudo a ver. Então, nós vamos ver textos da Bíblia mostrando que até o trono de Deus é de azul. Então, o trono de Deus, ele é feito de uma pedra preciosa, que vocês vão saber depois, e ela é azul, ok? Então, tem uma relação entre o azul e o trono, o azul e a lei, as tábuas da lei. Teu áudio caiu. Teu áudio caiu. Você vai Estão me mostrar para ouvindo? nós na Bíblia que até o trono de Deus é do quê? É azul, é de safira. Então, nós vamos. Eu acho que é o doutor, tá, doutor? Acho que você que está agora nesse momento. Mas isso para que vocês saibam, a questão de cada um dessas cores, a cor vermelha, por exemplo, ela é nítida, que é o sangue de Jesus. Vocês vão ver ali, por mais que os seus pecados são escarlata, isso a Bíblia mostra, pecado é vermelho. Então, sangue é vermelho. Então, a própria Bíblia já vai nos mostrar a questão das cores. Como as cores têm essa interligação, você vai jogar elas nos evangelhos, porque o evangelho vai mostrar características sobre essas cores, tá bem? Sobre aquilo que vocês viram, o azul é Deus, o vermelho é salvação, o púrpura é rei, e isso também é tradição judaica desde sempre, tá? Os judeus sempre acreditavam nisso. Inclusive, quando Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele estava falando sobre as portas de cada um do santuário, desde o pátio até o Santíssimo. Então, Jesus não estava ali simplesmente falando, e muitas pessoas podem acreditar que os sacerdotes ali, os fariseus, eles não quiseram aceitar Jesus porque não tinham como, não tinham, Jesus não tinha dado pista suficiente para isso, mas não. Jesus deu várias pistas, de vários jeitos, de várias formas. Inclusive, o próprio livro de Isaías é um baita de uma forma que, se eles estudassem um pouquinho do livro de Isaías da forma certa, eles já reconheceriam Jesus como Messias. Mas eles viram tudo isso e, mesmo assim, eles desculparam os seus erros, que é o que nós não podemos fazer, tá? Então, só para não deixar o irmão sem, a gente vai ver mais para frente detalhes maiores sobre cada uma dessas cores, tá? Aqui foi só para que vocês possam ter uma interligação de saber que o santuário tem tudo a ver com Jesus. Inclusive, Jesus diz que é a porta, os evangelhos são a porta para Cristo, e cada uma dessas cores está linkada a cada um desses evangelhos. E olha que foram Mateus, Marcos, foram pessoas que era de um lado, o outro era de outro lado, muitos deles nem se conheceram, e eles escreveram sobre Jesus de formas diferentes. Por quê? Justamente porque o Espírito Santo usou eles para fazer assim, porque eles tinham que encaixar de fato com a questão do santuário. Então, acho muito bonito ver que Deus, cada detalhe que ele coloca, o santuário tem
todas as respostas. A gente só precisa escalar, que é o que a gente está fazendo aqui desde o começo do ano, né? Mas eu posso sim, por irmão aí, mandar os textos bíblicos linkando as cores ao seu significado, tá bem? Isso eu vou colocar lá no grupo para todo mundo ver, tá bem? Mas mais para frente a gente vai falar sobre isso. Ok. Há mais alguma participação, seja um motivo de oração, pedido de agradecimento, ou ainda algum comentário, alguma pergunta? Se houver, podem estar aí abrindo seus microfones, tá? E participando. Ou ainda, mais uma vez, escrevendo pelo chat. Só um teste aqui, porque não apareceu pergunta para mim. Tá. Não, o Mozart mandou uma mensagem direta para mim. Tá? Não foi para todos. Direct messages. Ok, não tenho outras perguntas no chat. Por enquanto, onde eu vi, não houve mais alguém que abriu o microfone. Não dá mais uma chance, pessoal aí? O pessoal está um pouco tímido. Se houver mais alguém desejando participar, pode estar abrindo o microfone ou escrevendo no chat, ou mais tarde postando no grupo. É. Lembrando que o propósito hoje, meus irmãos, era simplesmente mostrar para todos que o Santuário de Jesus tem tudo a ver. Tá? Então, é só mostrar aqui que se a gente falar de santuário, a gente vai ter que estar falando de Jesus, porque eles estão interligados. Vamos dizer assim, que eles são unha e carne, não dá para tirar um e o outro, sabe? Então, esse era o propósito da mensagem de hoje, mostrar que cada detalhe do santuário tem alguma coisa com relação a Cristo e a nós também. Tá? Então, esse era o maior foco de hoje. Entender que nós todos necessitamos do santuário, porque não é o santuário, mas sim Cristo que está comandando todas as coisas. Não havendo, então, outras participações, ao menos não no momento, nós vamos, então, encerrar esse bloco e encerramos, por sua vez, o estudo, né? Essa é a nossa última parte do estudo de hoje. Seriam as considerações, as participações de cada um dos estudantes que estiverem conosco. Lembrando que ainda podem ser feitas, caso alguém veja o vídeo depois, ou lembre de algo depois, ou deseja perguntar algo, pode estar fazendo no grupo, quando ele ficar aberto, ou ainda enviando diretamente para um dos moderadores, tá bom? Administradores é o termo que o WhatsApp chama. Tá? Pode estar enviando para qualquer um dos administradores e nós estaremos tentando responder em tempo oportuno. Ok? Então, vamos concluir o estudo de hoje. Acho que vale a pena colocar mais um momento de oração. Nós estamos deixando lá no grupo, lá no grupo nós temos orado, né? Algumas pessoas têm participado ali, têm deixado ali os seus motivos de oração. Eu acredito ser oportuno, então, para que possamos estar aí orando juntos, tá? Em especial pelos estudos que ficaram aí da última semana, né? Da última semana para cá, né? Os motivos de oração. Vamos mais uma vez estar orando, então? Aqueles que quiserem, me acompanhem em oração. Pai de amor, Pai de bondade, de misericórdia, nós lhe agradecemos pelo ano que tivemos e pelo que está começando agora. Nós te agradecemos por tua infinita bondade e misericórdia, por teu carinho, por teu cuidado para conosco. E queremos, ó Pai, pedir que, conforme a tua vontade, tu conduza a nossa vida da forma que melhor, ó Pai, lhe aprover e lhe bem parecer. Nós confiamos plenamente em Ti, sabemos que a Tua vontade é o melhor para nós, sabemos que Tu escolhe para nós aquilo que nós mesmos escolheríamos, soubéssemos o que Tu sabes, e nós queremos agradecer por seres tão bom. Queremos pedir que Tu conduza a nossa vida, o nosso viver, para cada vez mais próximos de Ti. Esse Leide traz, ó Pai, o desejo desse ano possa ser guiado e conduzido por Ti,
e pela necessidade que nós temos de Ti. Ainda nesse grupo, está sendo orado, Pai, pedindo pela humanidade como um todo, a situação cada vez mais difícil que a vida social está, no qual as pessoas estão cada vez menos tolerantes, mais orgulhosos, faltando aí com a empatia um pelos outros, o amor está esfriando, como diz tua palavra, pelo ser humano, pelos animais, pelo planeta. Muito, o egoísmo tem tomado conta e o desejo das pessoas é apenas de poder e dinheiro. Pedimos que tu possas estar guiando e conduzindo para que possa haver, conforme a tua vontade, os acontecimentos finais e teus filhos possam ter mais paz apesar dos conflitos. Possa haver mais amor entre os teus filhos cada vez mais. Nós pedimos ao Pai pelo povo que se prepara para o encontro com Cristo, pela família aí, ó Senhor, da Cristina Magalhães, os lutos que ocorreram. Oramos ainda, ó Senhor, pelas pessoas que estão envolvidas com o uso de drogas, de tóxicos, e não conseguem vencer os seus vícios. Oramos também pela Caroline, pela Suzane, o Jonatas, o Jair, a Andressa, o Expedito, pela Edna, pela Gera, problemas de saúde, as pessoas que vivem em situação de dificuldade conjugal, a mãe da Cristina também, que fez cirurgias no olho, e pedimos que tu possa estar cuidando deles, da saúde mental de cada um, conforme a tua soberana e maravilhosa vontade. Entregamos a cada um de nós em tuas mãos, para que tudo possa ocorrer ou deixar de ocorrer conforme o teu querer, ó Pai, que possa haver a cura e a restauração que desejas em nosso viver, e que possamos compreender melhor a tua palavra e nos aproximarmos do teu ideal para nós. Os méritos de Cristo que oramos, pois ele é o caminho de acesso a ti, clamando pelo teu Espírito, para a honra e glória do teu nome, para a libertação do mal. Amém, amém, ó Senhor. Ok, meus amigos, muito obrigado aí pela presença de todos. Tá? Estamos terminando aqui, então, a participação nesse nosso encontro, e a partir da próxima semana faremos aí 2 encontros, conversando um pouquinho sobre o testemunho da arqueologia a respeito se a Bíblia é confiável, e o testemunho da profecia, se ela pode também ser, se elas podem ser confiadas. Qual é o testemunho arqueológico? Que Deus os abençoe. Muito obrigado mais uma vez aí pela participação de cada um. Que nós possamos realmente nos aproximarmos do Senhor ao longo dessa semana. Okay? Um abraço a todos. Deus os abençoe. Até a semana que vem, até os outros momentos que teremos nos grupos, no grupo, se assim for da vontade de Deus. Um abraço a todos. Tchau, tchau.